Olá, amigo da TV Novo Tempo Portugal. Olá também para si, que é amigo da Rádio Clube Citra e que nos escuta através das ondas radiofónicas desta rádio. Seja muito bem-vindo para mais um estudo do livro de Gênesis. Rapidamente já estamos a chegar quase ao final. Já estamos no estudo número 9. Mas não se preocupe, porque ainda temos muito a aprender em relação a este livro, o impacto que tudo aquilo que estudamos teve e tem na nossa vida atualmente. Para não variar, hoje temos mais um convidado, ou melhor, uma convidada, a nossa amiga Raquel Almeida. Raquel, obrigado por teres aceito o nosso convite e estares aqui para nos ajudar a entender melhor este tema. Raquel, na semana passada nós deixámos para trás o estudo que nos falava sobre Abraão. E temos agora o estudo sobre uma personagem que é determinante em todo o livro de Gênesis, que é a personagem de Jacó. O título até diz que Jacó, o suplantador. Quem é este Jacó, Raquel? Bom, se calhar eu começava por dizer que se calhar esse subtítulo ou esse cognome de Jacó pode nos parecer limitador, mas vamos ver pela história de Jacó que faz algum sentido, mas não é determinante. Deus consegue, de alguma forma, não se limitar pelos rótulos que nós damos ou podemos dar uns aos outros e Deus consegue fazer as mudanças na vida daqueles que se põem nas suas mãos. Exatamente. Jacó é filho de Isaac. Isaac é ele próprio filho da promessa. E é curioso porque Jacó e Esaú, porque não podemos falar de Jacó sem falar de Esaú, seu irmão gêmeo, também eles são filhos da promessa, porque após 20 anos de casamento entre Isaac e Rebeca não existiam filhos. Não por opção, e naquela altura não existir filhos era quase um peso muito, muito pesado. E se a vinda de um filho provoca alguma ansiedade, o facto de querer muito um filho e não ter, ainda mais ansiedade provoca. E é neste contexto que nascem então os gêmeos como filhos da promessa, depois de Isaac colocar isso nas mãos de Deus e orar insistentemente, diz a Bíblia, que orou para que esses filhos, ou esse filho, nascesse. E é sobre ele que vamos falar. Que relação é esta entre Jacó e Esaú? É uma relação de muita rivalidade, de muita necessidade de se sobrepor um ao outro? Fala-nos um bocadinho sobre isto. Eles são gêmeos, mas são aquilo que nós poderíamos dizer gêmeos falsos. Sim, não eram nada iguais, nem fisicamente, nem intelectualmente. Nem intelectualmente, nem em termos de personalidade. Exatamente. Eram completamente distintos. Não havia ali qualquer risco de serem confundidos um com o outro. E é curioso que esta diferença já foi predita pelo anjo quando a sua mãe, de alguma forma, questionava-se porquê que sentia tanta agitação no seu ventre quando estava grávida destes bebés. E o anjo explica-lhe isso mesmo, que explica qual seria a história futura daqueles filhos, e é uma coisa que eu gostava de deixar aqui como ponto prévio. O anjo explica qual vai ser a história, faz um resumo da história dos filhos de Rebeca e de Isaac, mas não como que se tratasse de uma predestinação. Podemos pensar, Deus predestinou um para ser o suplantador, outro Exatamente. Para ser o submisso, mas nada disto. Apenas o anjo comunicou, porque Deus, na sua omnisciência, sabe todas as coisas, desde o princípio até ao fim, e partilhou para, de alguma forma, tentar acalmar a preocupação daquela mãe. Mas então, Esaú era aquele jovem que gostava de liberdade, não gostava de restrições, era focado apenas no presente, no imediato. Esaú não fazia planos a médio e longo prazo. Médio e longo prazo? Era no imediato o que lhe apetecia fazer, ele fazia sem pensar em grandes coisas. Não tolerava restrições e ele gostava dessa liberdade. Ele era caçador, por isso também essa liberdade que ele sentia na caça. E Esaú era o favorito do pai. Talvez Isaac projetasse nele aquela força, aquele vigor que ele já não tinha, e era assim que Esaú via a vida. Jacó, pelo contrário, lá está as diferenças. Jacó era um jovem ponderado, cuidadoso, pensava mais no futuro do que no presente, era um jovem que estava mais por casa, era pastor, cuidava do campo, era muito afetuoso para com a sua mãe, muito cuidadoso, e
era muito atento, simpático com os da casa e realmente, por todas estas coisas, ele era o querido da sua mãe, era o filho preferido da sua mãe. E isto não deve acontecer, mas a realidade era esta. E as bênçãos espirituais para Jacó eram de sobremaneira importantes. Enquanto que Esaú, que era o filho mais velho, e por isso teria direito à primogenitura, a todas as bênçãos que isso implicava, não só bens materiais, mas a responsabilidade de conduzir o seu povo nos caminhos de Deus, Esaú não queria essa responsabilidade, não dava importância a isso. Sentia essa responsabilidade espiritual quase como limitadora e castradora. E ele não queria isso para ele, embora fosse ele que tivesse direito. Jacó, pelo contrário, porque a sua mãe lhe dizia que o anjo lhe havia dito que seria ele, o filho mais novo, a ter essa bênção da primogenitura, Jacó ansiava tanto por essa bênção, queria tanto desfrutar dessa bênção, ter esse privilégio, que de alguma forma, como nós às vezes tentamos fazer, não é? Ele tenta dar uma ajudinha nestes planos que Deus lhe tinha dito. E o que é curioso é que, enquanto há bocadinho eu dizia que Jacó consegue ver para além do presente, Jacó, embora sabendo que a bênção da primogenitura era para ele, era ele que iria ter essa responsabilidade. Não conseguiu esperar. Não conseguiu esperar. Não conseguiu confiar de forma a que Deus lhe desse essa bênção no tempo certo. E então, de alguma forma, também um bocadinho influenciado pela mãe, ele aproveita uma oportunidade, e nós podemos dizer, bom, mas ele não provocou nada, ele só aproveitou a oportunidade que surgiu. Não é? Porquê? Porque Esaú, vindo de uma caçada, esfomeado, diz o texto bíblico, que se não comesse naquele momento morria, por isso Esaú era um dramático, não é? Porque ninguém morreria por estar à espera que a refeição ficasse pronta. Mas a verdade é que Jacó aproveita esta oportunidade e diz-lhe, muito bem, eu estou a acabar de preparar este refogado de lentilhas e eu posso dar-te se tu me deres a tua primogenitura. E Esaú nem pensou duas vezes. Nós sempre que falamos nesta história e nestas dificuldades que existiam entre Jacó e Esaú, falamos muito da personagem de Jacó, o facto de ele ter usurpado este direito que não era dele, que estaria destinado, mas não era agora, nem desta forma. Mas não falamos muitas vezes de Esaú. O facto de Esaú ter cedido a primogenitura, os direitos de primogenitura, perante apenas e só um prato de lentilhas, demonstra um bocado de como ele era e da relação que ele tinha com esta responsabilidade da primogenitura e a relação com Deus. É muito curioso, porque a autora Ellen White diz exatamente isso, que ele, depois de ceder esse direito da primogenitura, ele sentiu-se aliviado. Porque isto diz muito da índole de Esaú. Ele não valorizava de todo aquela tão grande bênção. Para ele era realmente limitador da sua própria vontade. E quando nós pensamos um bocadinho... Hoje em dia já vemos as coisas de uma forma diferente, não é? Não é por sermos o filho mais velho que vamos ter mais regalias ou mais privilégios. Eu estaria muito bem, porque eu sou a filha mais velha da casa. Mas também eu. Na realidade não é assim que acontece, não é? Hoje em dia não é assim que acontece. Mas naquela altura era assim. E Esaú não estava minimamente confortável com esse privilégio. Porque Esaú queria viver o agora, o momento. E quando nós nos colocamos à distância, e embora estejamos a uma distância muito confortável, também às vezes o conhecimento que temos da própria Bíblia, os desafios que Deus coloca na nossa vida espiritual, no nosso desenvolvimento espiritual, podemos ter esta atitude de Esaú e dizer, não, eu não quero ir por esse caminho, porque isso parece que vai limitar as minhas escolhas, parece que está a limitar a minha opção, parece que só há aqueles parâmetros por onde eu posso andar. E a verdade é que nada que Deus nos propõe
sendo esta bênção da primogenitura ou outra qualquer bênção, é para nos limitar. Pelo contrário, é para nos fazer crescer e para nos fazer viver à altura do sonho que Deus tem para nós, não é? Exatamente. E depois desta situação, depois de então de Esaú ter cedido a primogenitura ao seu irmão Jacó, Jacó então é impelido, até por longe da sua mãe, a fugir de casa, porque o irmão depois não ficou muito contente com esta situação. E é então, chegamos à parte do nosso estudo em que nos fala de um acontecimento que foi marcante, que foi um sonho que Jacó teve. Jacó saiu, como tu dizias, fugitivo. Era a vida dele que estava em risco, porque Esaú percebeu o que é que tinha acontecido. Exatamente. E então voltou atrás. E Jacó saiu para essa viagem com o seu coração completamente perturbado. Ele levava apenas consigo a bênção do pai. O pai reforçou essa bênção, levou o seu cajado e teve de viajar centenas de quilómetros completamente sozinho, com o coração angustiado. E se nós hoje em dia fizermos esse exercício, hoje em dia nós para qualquer lado que vamos temos o nosso GPS, temos, se vamos fazer uma pista num acampamento, nós vamos munidos de bom equipamento, umas boas botas, um bom cajado. Temos sinais que nos ajudam a encontrar o caminho. Não é? Não estamos sós. Sabemos exatamente qual é o caminho que vamos seguir. E Jacó fez este caminho sem nada disto, sem nenhum recurso e cheio de remorsos e cheio de timidez, a pensar o que é que eu fui fazer. E de medo. E tanto é que ele nem seguia os caminhos principais, Exatamente, com medo de deixar rastros para que o seu irmão descobrisse onde é que ele estava. Ele foi por caminhos mais secundários, digamos assim. E Jacó já tinha percorrido cerca de 130 quilómetros quando chegou a este lugar, onde, cansado, ele diz, bom, se calhar melhor eu descansar aqui, porque ainda tinha muitos mais quilómetros para fazer. E muitas vezes o nosso caminho também nos pode parecer difícil. Nós já andamos tanto, já fizemos tanto, já nos esforçamos tanto. E parece que o cansaço se apodera de nós, muitas vezes nesta nossa caminhada. Parece que é difícil atingir aquilo a que nos propusemos, chegarmos àquilo para onde nos destinamos. E com Jacó aconteceu isto. Então, em Gênesis 28, nos versos 11 a 15, diz exatamente que Jacó tomou então uma das pedras daquele lugar e pô-la por travesseiro. E deitou-se naquele lugar e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. É muito curioso, porque sempre que eu leio esta passagem, eu penso que Esaú não fez a melhor escolha. Jacó, peço desculpa, porque Jacó, apesar de não ir munido de grande coisa, ele tinha as suas vestes. E eu acredito que ali onde ele estava, naquele lugar, que não era um lugar deserto, haveria algumas folhas, alguma erva, que ele poderia facilmente juntar e fazer dessas ervas uma boa almofada, fofa, confortável. Mas não, ele escolhe uma pedra e é nessa pedra que ele descansa a sua cabeça. E esta pedra torna-se então este símbolo de Betel, da casa de Deus, porque aponta realmente para o templo, para o santuário, para o centro da atividade redentora que Cristo se propõe fazer por cada um de nós. Quando Jacó descansa a sua cabeça naquela pedra, é como que ele esteja a dizer e a entregar-se por completo ao Senhor, confiando que o Senhor há de fazer alguma coisa de bom com ele. Então Jacó dormiu e sonhou com esta escada que tocava os céus e onde anjos subiam e desciam para a fazer de alguma forma essa comunicação. Houve uma outra escada, uma outra torre, uma outra tentativa. Exatamente. Que os homens fizeram, também relatado no Gênesis, nos capítulos atrás, que foi conhecido pela Torre de Babel,
E esses homens, liderados por Nimrod, tentaram construir uma torre em forma de escada que fizesse essa ligação aos céus. Mas a diferença aqui, e essa é a Torre de Babel, a porta de Deus, conhecida assim, Nimrod e aqueles homens propunham-se construir uma civilização, todo um povo que punha Deus de parte. Deus não entrava na equação deste povo, desta Torre de Babel, nesta porta de Deus. Ao contrário deste símbolo, desta escada que Jacó sonhou, era uma escada que não tinha o seu início na terra, mas o seu início estava no céu e fazia essa ligação realmente com a terra. Por esta escada subiam e desciam anjos, no cimo da escada estava o Senhor da glória e dos céus, e desse lugar, do céu, ouviu-se a voz do Senhor dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. E aquela terra onde Jacó estava ali a pernoitar, foi-lhe prometida a ele e à sua posteridade. Deus dizia: em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa tinha sido feita a Abraão. Tinha sido renovada a Isaque. E agora, naquele momento em que Jacó está completamente desfeito, onde Jacó duvida dele próprio, duvida que Deus ainda olhe para ele com olhar de quem vai fazer dele um grande homem, é neste momento que Deus lhe diz: realmente, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Eu vou-te dar esta terra, porque eu não te deixarei, até que haja feito em ti tudo o que eu disse que iria fazer. E esta escada simboliza realmente Jesus, porque nós encontramos isso, é o próprio Jesus que diz a Natanael, já no Novo Testamento, encontramos isso em João 1,51, que diz: e disse-lhe, na verdade vos digo, disse Jesus a Natanael, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E este Filho do Homem é Jesus e é simbolizado realmente por esta escada. Jesus é a escada que Jacó viu. E Jesus conquistou este direito de ligar o céu à terra, permitindo que haja essa comunicação entre o divino e nós, humanidade, porque Jesus não hesitou e morreu na cruz por cada um de nós, derramou o seu sangue ali. Ao contrário daqueles que quiseram fazer a Torre de Babel para ligar a terra ao céu, colocando Deus de parte, Deus, através deste sonho, mostra que há sim a necessidade de haver uma ligação entre a terra e o céu, mas não desta forma, feita através da pessoa de Jesus. Entretanto, Jacó, depois deste acontecimento, chega ao seu destino e podemos dizer que ele prova um bocado do seu veneno, do seu próprio veneno, quando é ele próprio enganado desta vez. É verdade, porque... Mas deixa-me só dizer uma coisinha antes. Sim, claro. Essa pedra que serviu de travesseiro a Jacó naquela zona onde durante aquele sonho, é muito curioso, porque quando ele chega ao seu destino, a primeira coisa que ele vê é uma pedra. É quase como Deus lhe tivesse a dizer, quase como se fosse uma dica, uma mensagem subliminar que só Jacó iria perceber. Essa pedra que um lembrete. Exatamente. Essa pedra na qual tu descansaste. Essa pedra a qual tu erigiste um memorial para não te esqueceres desta nossa relação. Porque Jacó, até o momento, vivia uma relação com Deus como sendo o Deus do seu avô Abraão, o Deus do seu pai Isaque. E naquele momento de encontro e de sonho com esta escada, então esse mesmo Deus passa a ser o Deus de Jacó. E quando ele chega ao destino, à terra de Labão, ele vê essa pedra como que, então, servindo de lembrete. E é verdade, como tu estavas a dizer, ele foi enganado por aquele que viria a ser o seu sogro. Jacó enamorou-se de Raquel, que viu junto a esse poço, e percebendo que era da sua família e era esse o destino que o levava, o objetivo que o levava àquele destino, encontrar ali uma mulher da sua parentela, Jacó dispõe-se a trabalhar para desposar aquela jovem. A mulher que ele tanto queria, que ele tanto amava. Mas não foi isso que aconteceu. Não. Porque Labão trocou-lhe as voltas e em vez de lhe dar aquela mulher que ele gostava, entregou-lhe a filha mais velha. E agora foi Jacó que foi ele o enganado. Exatamente. E às vezes é preciso nós colocarmos no lugar do outro para entendermos bem aquilo que fizemos. E ele foi realmente enganado durante muito tempo. Foi enganado com as mulheres, foi enganado com o trabalho, porque várias vezes Labão trocava-lhe o ordenado e agora era de uma maneira e depois era de outra.
E ele sentiu realmente na pele este engano. O engraçado, e que pode parecer estranho logo à partida, é que Jacó, para conseguir usurpar o direito de primogenitura do irmão, mostrou-se muito astucioso, muito esperto. Mas nesta altura até dá a ideia de que não é, porque ele aceita tudo. Ele não reage assim tão mal quando descobre que trabalhou 7 anos em vão, basicamente, Sim. porque não foi a mulher que lhe foi dada que era aquilo que ele queria. Em questão dos ordenados também, há aqui uma mudança de paradigma na pessoa de Jacó? Eu acho que o que limita essa... Primeiro, Jacó já não era o jovem que era uns Sim. anos atrás, mas também ele era conhecedor de que o passado estava bem presente ainda na sua mente. Jacó ainda não tinha o seu passado resolvido. E ele sabia que a alternativa a deixar todo este engano e a fazer-se valer da sua verdade e da sua razão seria voltar para a terra que ele tinha deixado. Onde estaria o seu irmão para fazer então ainda o ajuste de contas? Apesar de todos estes anos a trabalhar, até com um vencimento bastante... nunca sendo o mesmo e até muitas vezes até não sendo o suficiente para ele. Jacó, no entanto, é ricamente abençoado, não só em família, mas também em riqueza. É verdade. E é isto que eu acho muito curioso da forma como Deus trabalha. Porque, apesar de ele estar num ambiente que não era o ideal, apesar de estar a viver realmente sobre esse engano, a verdade é que é neste contexto difícil Jacó é abençoado. E é neste lugar que nascem 11 dos 12 filhos de Jacó. Deus abençoa realmente o seu povo, os seus filhos, mesmo não estando realmente no lugar mais certo. E a verdade é que, por mais, e este também pode ser um ensinamento para nós, pode nos ajudar na nossa caminhada, por mais erradas que sejam as nossas escolhas, Deus não desiste de nós e continua a abençoar-nos e continua a trabalhar connosco o poder do seu Espírito para que verdadeiramente nós possamos desabrochar no caráter que Deus deseja fazer através de nós. Deus usa Jacó, ele disse que ia fazer dele uma grande nação e faz mesmo, porque Jacó é o único que ele sozinho dá origem a todas as tribos. Exatamente, que dão origem ao próprio povo de Deus, não é? Ao povo de Israel. Depois então, de todas estas peripécias que Jacó vive na sua vida, chega a altura dele voltar à sua terra. Ele volta porque, e é muito curioso, ele não volta agora porque ele quer voltar, ele não volta porque ele decide, ele não volta porque está cansado de tudo aquilo, ele não volta sequer porque a sua vida começava a estar em risco, porque os seus cunhados, o seu sogro, começaram de alguma forma a sentir alguma inveja, algum ciúme por aquilo que ele conseguia. E ele conseguia porquê? Porque ele era abençoado por Deus. Exatamente. Ele usava, a Bíblia diz que ele usava a técnica que Deus, a estratégia que Deus o inspirava a usar. Não era só pela sua sabedoria. E hoje a ciência prova que ele estava certo, não é? Mas então, não para fugir de todo esse contexto, mas agora porque Deus lhe diz, está na hora de tu voltares. Está na hora de tu voltares a encontrar-te com o teu passado e a resolver realmente aquilo que há para resolver. E eu acho muito, eu gostava de salientar isto também. Jacó é grandemente abençoado, mas também aqueles que estão ao seu redor também são muito abençoados através dele. Deus abençoou e ele, com essa bênção, partilha e é também uma bênção para todos aqueles que estão ao seu redor. E este também é o nosso desafio, digamos assim, não é? Exatamente. Raquel, o que eu te pedi agora, e uma vez que estamos a chegar ao final do nosso estudo, do tempo que nós temos, é de que, para nos ajudares a entender de que maneira é que todos estes ensinamentos, estas peripécias, deste resultado de toda a história de Jacó, pode ser aplicável na nossa vida hoje em dia. Jacó percebeu que não estava sozinho,
Deus disse-lhe isso claramente, que não estava sozinho. Aquele Jacó que outrora era o suplantador, e começamos por aí, não é? Aquele que derruba, aquele que humilha, aquele que aproveita as oportunidades para tirar proveito próprio, agora, depois de ele ter um encontro com Deus, depois de ele se encontrar verdadeiramente com Deus naquela casa do Senhor em Betel, depois de ele experimentar por si mesmo a presença do Senhor, então Jacó muda, ou Jacó é mudado por esta influência de Deus, de tal forma que o seu nome aparece na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. E isto, para mim, ajuda-me a ter esperança, porque eu olho para a minha vida e também vejo alguns erros, e também vejo algumas coisas que eu não fiz corretamente, mas ainda assim, se Deus fez esta mudança na vida de Jacó, se Jacó deu espaço a Deus para ele fazer esta mudança, então ainda há esperança para mim. E há esperança para qualquer um de nós. E é isto que eu acho que Jacó também nos ensina, não é? A não nos deixarmos derrubar por aquilo que nós somos, mas a acreditarmos naquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Raquel, muito obrigado por nos teres ajudado a entender melhor esta experiência de Jacó e de que maneira que ela pode ser reaplicável na nossa vida. Assim, amigo da Novo Tempo Portugal e da Rádio Clube de Sintra, agradecemos a sua presença desse lado e marcamos encontro já para a próxima semana. Estamos quase a chegar ao fim deste trimestre, mas como eu disse no início, temos ainda muito a aprender. Por isso marcamos encontro já para a próxima semana. Obrigado.